Estamos ao vivo em mais um SamuCast, o videocast do mercado imobiliário. Estou com essa fera aqui do mercado imobiliário, já já eu vou apresentá-la, tá? Eu quero agradecer a você que está nos assistindo agora. Você, corretor de imóveis, você, advogado imobiliarista, você, investidor do mercado imobiliário. Está gostando dos nossos SamuCasts? Então já manda para pelo menos 10 amigos corretores para abençoá-los com esse conhecimento de hoje, com essa fera aqui. Quero aproveitar para dizer que a partir do próximo mês, agora setembro, nós vamos fazer episódios especiais com psicólogos, psiquiatras, para falar sobre prevenção ao suicídio, que é um tema muito sério. A população está carente desse tema, porque muita gente com problemas mentais. Então, já que é o mês de prevenção ao suicídio, então vamos trazer essa galera aí de Selma para poder estar tratando sobre o assunto e levando ajuda a quem precisa, né? Então, eu estou aqui, galera, com ela, Edselma da Remax. Vou apresentar dessa forma e o resto vocês vão conhecendo comigo. Eu acho que é um orgulho muito grande apresentá-la dessa forma, Edselma da Remax, que eu estava aqui conversando em box aqui com ela, né? Offline, e até tatuagem da Remax ela tem aí, né? Edselma, prazerzão estar com você aqui hoje. Eu queria saber o seguinte: quanto tempo de profissão já como corretora de imóveis? Obrigada pelo convite, Samuel. Um prazer estar com vocês aqui hoje. Então, no mercado imobiliário eu estou há 17 anos. Caramba, 17 anos. E nesses 17 anos, 7 aí de Remax. E você começou sozinha ou foi em alguma imobiliária? Como é que foi? Eu comecei no imobiliária na época de lançamento, né? Que estava aquela época que aqui, inclusive, Águas Claras era um canteiro de obra, né? Que o pessoal falava que era um movimento gigantesco de lançamento. Eu fui trabalhar numa imobiliária na época como secretária de vendas, né? Eu acho que um monte de gente já aconteceu isso. E aí você vai evoluindo lá dentro, aí logo meses eu já era supervisora de contrato e financiamento. Daqui a pouco, quando eu fui ver, eu já era gerente comercial. E aí eu comecei a tratar mais, assim, tanto com os clientes, né, de ajudar no fechamento, quanto com os corretores. E assim, isso foi muito bom para a Itselma, que eu sou hoje, né? Porque aí me ajudou muito na construção, tanto com o cliente, para entender as necessidades, as vontades, os anseios, como também dos corretores. Legal. E como é que você quis dar esse passo assim, de CLT para corretora de imóveis? Foi difícil, foi fácil, já estava no meio, olhou quanto ganhava um corretor lá da equipe, ou não teve nada a ver, ou foi acontecendo? Vai acontecendo, assim, até porque eu falo que o corretor ele tem que gostar de gente. Você vai gostando, você vai se envolvendo, quando você vê, você já está dentro, né? E assim, desafio sempre, né? É uma mudança muito grande. E que você tem que estar com a parte de resiliência, né? A parte, você até falou aí da parte mental muito forte, porque é um desafio, né? Ainda mais assim, minha família tem muito servidor público, por exemplo, que é a cara de Brasília, Principalmente né? em Brasília, né? E aí, Cresce e vira servidor público. e aí você mudar essa mentalidade, inclusive dentro da sua família, é desafiador. Caramba, legal. Então, você começou há 17 anos, de Remax você tem 7 anos. Tá? Antes da gente chegar na Remax, e nesses outros 10 anos, você ficou nessa mesma empresa? Na mesma empresa. Ficou na mesma empresa, foi galgando de secretária de vendas até corretora de imóveis. Isso. Aí você saiu e falou, vou abrir a minha própria empresa e já foi para a Remax. Foi isso? Na época, para te falar a verdade, eu queria montar uma empresa, mas chegou um momento que eu não queria mais o mercado imobiliário. Não pelo que eu fazia, porque eu era apaixonada, sempre me encantou muito o mercado. Todo, sabe? De você conhecendo a história, de você entender de necessidades, de sonhos das pessoas. Só que a parte de que a gente sabe que o mercado, eu falo mais desafiador, acho que é mais a questão de ética mesmo, assim. Essa não é parte nem de essa subir, questão de parceria, de como o corretor é visto. E assim, acho que isso até atrapalha na autoestima do corretor, né? Porque ele é ali visto como, por alguns, até um mal necessário. E essa parte... Ou desnecessário, dependendo, né? Às vezes até desnecessário. E aí essa parte também do cliente, do corretor com o corretor. E eu olhei e falei assim, ai, cansei. Muito tempo, já 10 anos, quase 10 anos que eu estava fazendo. E eu falei assim, ai, já deu.
Eu vou procurar outra coisa. E aí eu comecei olhando várias coisas, inclusive nessa parte de empreender. Uhum. E aí foi quando eu conheci o master franqueado da Remax. Que é o Guerra. Que é o Leonardo Guerra. Quando o Leonardo Guerra me apresentou, aí a proposta, assim, muita coisa eu pensei assim, mais do mesmo. Não. Uhum. No entanto, que a gente se falou a primeira vez em 2016, na época, final de 2016, e aí eu não quis, e a gente voltou a se falar em 2017. E aí foi a hora que eu falei assim, não, tem um quesinho a Diferente. mais aí, tem um trem diferente. E já tinha muitas franquias aqui em Brasília, da Remax? Não, era só a nossa. Você foi a primeira? Foi. Legal, bacana. Tinha algumas franquias, mas assim, que já estava encerrando o contrato, e era uma fase de que tinha a Remax na fachada, mas não cumpria mais o papel não ligado usava, né, tudo da franquia, não respirava o modelo, porque a Remax ela tem que ter essa parte de cultura muito forte, senão fica mais uma imobiliária com a fachada Remax, e aí não faz sentido. E quais as coisas que te chamaram mais atenção nesse modelo de franquia que você entrou da Remax? Quando eu comecei a pensar em montar um negócio, eu já tinha visto a questão de franquia, que ela te dá, não vai fazer dinheiro para você. Milagre tem gente não que tem, acha, né? não existe, mas tudo que eu lia sobre franquia sempre falava a questão de que te ajudava a manter o seu negócio, porque montar uma empresa é desafiador. E quando você tem uma expertise de mercado, né, uma franquia, ajuda, né, na questão do desenvolvimento daquela empresa. E aí eu já tinha pesquisado isso, então essa parte foi interessante. Mas o que mais me chamou mais atenção, né, na época, questão da ética me chamou a atenção, mas assim, é o que a gente estava falando, falar e ter, né? Só que aí o que me chamava a atenção porque tem escrito, né? Tá tudo por escrito. Então não tem como burlar. Tudo regulamentado ali, até para poder, exato, se for o caso, reclamar, né? É tudo muito bem estruturado, muito bem desenhado. Mas uma coisa que me chamou muita atenção era a importância que dava para o corretor e que isso, como a gente já falou, da questão de se sentir bem como corretor, já muitos às vezes têm até vergonha de falar que é corretor, e ali você tinha um orgulho. E dentro desse orgulho tem a questão do modelo, né? Você tem um processo, você tem um modelo de trabalho. Você tendo um modelo de trabalho, você consegue entregar um trabalho mais excelente, né, com excelência para o cliente. E o cliente ele começa a te valorizar de uma forma diferente. Agora, se você puder falar para a gente, você falou que o corretor era visto como um mal necessário, né? Você consegue esmiuçar, falar um pouquinho mais sobre isso, esse preconceito que tinha na época contra o corretor, por que disso, e se hoje mudou? Eu acho que mudou muito pouco, para te falar a verdade. Eu acho que o que está mudando é alguns profissionais, né? Os profissionais estão enxergando isso e estão em busca de melhorias. Mas, por exemplo, como é que o corretor, alguém que estava fora viu o corretor de imóveis naquela época, por exemplo? Geralmente. Um demonstrador de imóveis, no máximo. Porque geralmente era aquela pessoa que ia lá, via o imóvel, né? Vê o imóvel, coloca num portal e se aparecer cliente, eu volto a falar com você, senão tá tudo bem. E o cliente não sente um trabalho, né? Não vê o quanto a gente trabalha. Porque se parar para pensar, um corretor trabalha muito, é uma responsabilidade muito grande. E aí o cliente, ele, acho que até hoje, né? Porque é um desafio você conseguir os primeiros contatos com o cliente. A partir do momento que você vai gerando um relacionamento e apresentando seu trabalho, que isso muda. Então, acho que no fundo, até hoje, o que mudou é a postura de alguns profissionais, de olhar e falar assim, olha, eu sou corretor, tenho orgulho e eu faço muito, por isso que eu tenho os meus honorários. E aí ele começa a mostrar o que um corretor deve fazer. E aí isso, ele acaba educando o mercado também, acaba educando o cliente. Legal. Porque o atravessador era isso. Assim, era um atravessador, né? Agora pode ser um consultor, um agregador de valor ali, né? Exatamente. Como é que funciona essa questão da gestão exclusiva? Porque a gente vê muitos corretores reclamando que os proprietários, né? A gente estava até conversando aqui em box, os proprietários não querem mais deixar da gestão exclusiva um imóvel com exclusividade.
será que não querem mesmo? Ou é o corretor que está mal acostumado, não está educado pelas empresas? O que você me diz disso hoje? É fácil? É possível? Para te falar a verdade, eu acho facílimo. Eu vejo, às vezes eu acabo conversando com muitos Legal, corretores, legal. né? Porque lá na agência eu nem faço venda, para você ter ideia. O foco é 100% corretor. E eu Legal. acabo falando com muitos corretores, estão no Uhum. mercado e me procuram. E eu vejo que tem um medo, um pânico da exclusividade. Tem gente que eu vejo assim, fala assim, e me manda mensagem, é apaixonado pela empresa e quer ir para lá, mas tem medo da Aham, exclusividade. coloca como. Só Aham, que esse medo, primeiro que começa aqui, segundo, aí vem a parte de educar o mercado de perfeito, novo. perfeito. Porque o que o cliente aprendeu, e alguns corretores acham que é isso até hoje. Exclusividade, eu pego o imóvel, coloco aqui na minha carteira e só eu vou vender, e o cliente não vê vantagem nenhuma para ele com relação a isso. Uhum, É vantagem para esse corretor que pegou esse imóvel e guardou, perfeito. e que ele, na cabeça dele, ele vai ganhar o todo, mas o cliente ele não ganha nada com isso, então não é vantagem nenhuma. E a exclusividade, a gente tem que enxergar que é uma exclusividade para o cliente. Ele se sentir exclusivo, igual a gente, um banco. A gente adora ser um cliente Claro, exclusivo bem do tratado, banco. né? A gente vai para um Diferenciado, aeroporto, a né? gente quer ficar numa sala Ah, é. VIP. Por quê? As pessoas daquele produto faz com que eles querem que a gente se sinta importante e se sinta exclusivos. E é isso que é a exclusividade para o cliente também, dentro do mercado imobiliário. Ele perceber que ele está recebendo feedback, como que está o imóvel dele, ele saber que tem alguém cuidando de todo o processo, e ele ter confiança a ponto de falar assim, não, eu sei que meu imóvel está sendo bem cuidado. Legal. E outra coisa é essa parte, assim, o meu objetivo tem que ser o mesmo objetivo do cliente. O objetivo do cliente é o quê? Vender o imóvel. E eu tenho que estar alinhada com isso. Então, a partir desse momento, se a parceria é necessária. Quase que obrigatória, né, digamos assim, né? Porque o meu objetivo é vender. E se tem um colega que tem um cliente comprador, maravilha, eu vendo rápido, o cliente fica satisfeito, eu também. Ganha tempo, pode cuidar de outro processo já mais Exatamente, em rápido, né? volume, não é aquele imóvel. Eu ganho em volume, eu ganho na satisfação do meu cliente, que ele vai me divulgar e vai falar para outros clientes, e aí eu realmente vou alcançar o objetivo dele. Hoje, vocês se inspiram mais no mercado norte-americano? Vocês acham que o Brasil, Brasília, vamos pegar aqui, né? Brasil chegar num nível desse, do mercado norte-americano de seriedade e ética demora muito. É o papel da Remax também. É o nosso papel realmente, assim, eu me sinto nessa responsabilidade, inclusive como marca, de ajudar a educar o mercado, lógico, a quem, né, procure e quem queira ali evoluir. É, ele tem uma ideia de processos e de forma de trabalhar para que o cliente realmente se sinta assistido, que esteja bem acompanhado. Então, assim, a questão de tempo, para te falar a verdade, um tempo atrás eu pensei que ia demorar mais. Legal. Hoje eu vejo que está todo mundo evoluindo um pouco Legal. mais, né? E isso eu sinto. Tem gente que nem é da Remax fala assim: ah, eu me inspirei em tal coisa e estou fazendo também, estou melhorando. De vez em Eu quando eu acabei de converso, falar. e também converso com algumas pessoas e falo assim. Então, acho que acaba ajudando e está numa velocidade até mais rápida do que eu imaginei, para te falar a verdade. Legal. Eu pensando que em 7 anos atrás tinha gente que me falava assim, isso não vai dar certo. Nossa, que loucura, uma franquia. Nossa, que loucura. Isso Aham, acontece lá nos Estados Unidos, aqui aham. não. Aí eu falava, não, em Portugal acontece. Não, em Portugal, lá não. Aí depois eu Agora falava em falando de São Brasil. Paulo. Aí, já tá sempre mais Aí hoje próximo, em né? dia eu falo assim, na minha agência Já acontece. acontece, né? E várias, né? Pô, bacana. E uma pergunta: por que não tatuar Coca-Cola ou outra marca e Remax? Não é só uma marca? Não, é a questão de se sentir parte, né? É representar algo, né, de valor mesmo. Né? Não é algo que é uma marca, mas que ela te ajuda no seu crescimento. E eu falo que hoje, assim, a Remax mudou muita coisa na minha vida, não só a questão profissional. Porque muita coisa que a gente vai aprendendo, tem muito treinamento na Remax, tem gente que fala assim, eu não, na Remax tem muito treinamento para você Show, né? evoluir. Coisa boa, Só né? que dá tempo de É. você trabalhar, não se preocupe. E aí é eu colocar em prática, E né? para Até treinar tem que porque, ganhar dinheiro também, com todos vão fazer certeza. isso, né?
treinamento sem ação é puro entretenimento. Então, Perfeito, é treinar perfeito. e colocar em ação. E isso, muitas coisas a gente puxa até para a nossa vida mesmo. Então, assim, mudança de mentalidade. Então, muita gente, além da questão de se sentir parte daquela marca, ainda vem a parte de mudança de vida mesmo. Então, assim, muita gente. Eu tenho uma corretora que era da parte de publicidade, né? Era publicitária. Ela tem 2 balões. Ela fez um em cada convenção. Olha, E legal. ela. Muita coisa ela fala que mudou na vida dela. Teve outros corretores, assim. Muda muita coisa. Vai criando uma grande família, né, Vai. entre cada franquia, em cada encontro desse. Tem o Nacional em São Paulo, é o Nacional? Tem. Bacana. Tem internacional em Las Vegas. Então, assim, a gente sempre está em contato e você faz grandes amigos. Hoje em dia, às vezes eu tô lá até para respirar, oxigenar. Às vezes eu olho e falo assim, ai, eu tô precisando de uma inspiração nova. Aí eu ligo em São Paulo, ligo em Curitiba, ligo em Ribeirão Preto. Ai, me ajuda aqui, o que você tá fazendo? Ai, eu tô com ideia de não sei o quê. E a gente troca muita ideia. Isso Figura. tanto aqui no DF Legal. quanto fora, até em outro país mesmo. Em Portugal mesmo tem 2 pessoas que eu criei uma afinidade, uma amizade muito grande, que a gente troca muito. Eu acho que isso é interessantíssimo, porque muitas vezes o empresário, né, porque ali vem o corretor, você chama de broker, né? Os brokers, é isso? Que é o empresário? É Isso. quem toca a agência, Quem a toca gente a chama agência. de broker. Muitas vezes ele se sente muito só, né? Sim. Então você ter semelhantes ali, sofrendo as mesmas dores, ou já vencendo alguma delas, né? Para você trocar ideia, deve ser muito bacana. É muito bom, porque assim, igual eu fiz até um vídeo uma vez, um meme, uma brincadeira de que falava assim, eu sou broker, claro que eu faço isso. E aí, lógico que eu não sou psicólogo. E assim, você acaba, né, absorvendo e cuidando dos corretores como quase filhos, né? Porque, lógico, é um momento que lá fora a resiliência tem que estar gritando. E aí, chega na agência, às vezes precisa de um colo, né? De olhar, ou de direcionamento também, de falar assim, olha, eu fiz tal coisa, como que eu poderia fazer melhor? E aí, nessa hora, a gente tem que estar ali firme, ajudando todo mundo. Chega um momento que a gente também quer isso. E é a hora que a gente pode contar com os colegas, falar assim, e aí, me ajuda, eu fiz isso, como fazer melhor? Em termos de, vamos falar assim, uma linguagem mais simples, em termos de vibração, por exemplo, o que é essa questão de você se juntar, por exemplo, numa convenção internacional, uma convenção lá em São Paulo, ou com a equipe, isso agrega, ou é só a energia daquele momento, ou consegue agregar valores para depois, ideias assim, na sua opinião? É uma soma. Primeiro que é muito prazeroso estar lá. A gente reencontra esses amigos que a gente faz, né? Então, assim, a gente fica contando os dias para falar assim, agora tem os eventos também do Summit, que esse é para franqueados, né? Que é de planejamento. E aí a gente já conta os dias para chegar final do ano para estar junto. Legal. Tem essa parte, mas o principal, para te falar bem uma verdade, é o conhecimento. Porque, assim, são os melhores corretores, os melhores brokers que eles pegam, assim, de referência no mundo mesmo e que traz para bater um papo com a gente. E aí não fica só aquele negócio, eu te falo que eu tinha até eu tinha criado uma resistência nesses treinamentos, porque já participei muito, principalmente naquela época de lançamento, que era assim, vamos vender, fala pro seu colega que vai vender, mas como? Né? E grita, não sei o quê. E aí eu falei ainda isso pro Master Franqueado, pro Leonardo, né? Eu falei assim, mas como é que é? Primeira vez que eu fui, como é que é? Tem aquele negócio de olha para vamos vender? Aí ele, não, Itzel. Eu falei, então tá. Ainda fui meio assim, com medo. E aí quando chegou lá, realmente as pessoas falando o que fez, o que não fez, o que fez de errado também, de falar assim, olha, eu fiz tal coisa, fiz tal investimento, de repente eu faria em outro momento, olha, eu comecei assim, eu fazia ligações assim, eu procurava, sabe, de atividade que realmente aquela pessoa fez para chegar onde chegou. Não, até aplicativo de celular para fazer essa parte de marketing pessoal, tem gente que pega e ainda eles colocam lá o aplicativo para você usar, para copiar. Então, realmente, então, lá para transbordar conhecimento mesmo, né? A gente anota muita coisa, eu falo para os corretores, se você colocar em prática pelo menos 10% do que você aprendeu lá, fica rico, né? O resultado vai ser bem diferente. Legal, bacana. Edselma, ao longo desses 17 anos, você notou que como é que é ser mulher nesse mercado? Ele é mais difícil? Teve maiores problemas?
Você acha que é um mercado ainda dominado por homens ou não? Eu acho que está mudando. Lá atrás era pior. Né? Lá atrás eu percebi, assim, até na fase que eu ainda não estava na parte mais direcionada para corretagem, eu via que tinha muito preconceito. A mulher, quando ela tinha bons resultados, ela era mal vista, era sempre por conta de algum homem, nunca era mérito dela. E eu via que tinha muitas mulheres ali que lutavam bastante, e estavam ali na rua. Tinha umas que eu até puxava a orelha, porque teve uma vez que me contou que ela foi altas horas da noite mostrar um Perigoso, né? apartamento sem luz e fechou o negócio. E ela chegou toda feliz para me contar e eu não conseguia nem. Eu não sabia se eu comemorava ou se eu falava assim: você tá maluca? Porque é um risco, né? Muito grande. E assim, como a gente sabe que é arriscado de fato. E além do risco, ainda tinha essa questão muito forte do preconceito. E era muito mais homens, né? Era assim, pouquíssimas mulheres numa reunião gigantesca, né? Principalmente nessa época do lançamento mais forte. E aí uma ou outra mulher ali. Hoje em dia eu vejo que está mais dividido, né? Hoje, minha agência mesmo, quando eu comecei, sempre era muito maioria homens. E aí acho que o meu jeito sempre tive facilidade, eles sempre me respeitaram muito e tudo fluía muito bem. E aí, só que eu, uma mulher, eu olhava e falava assim, nossa, minha equipe toda de homem. E assim, uma ou outra mulher, e aí foi mudando. E esse ano, no final do ano passado para cá, foi a primeira vez que hoje a maior parte da minha equipe... É mesmo, cara? Caramba. E não foi de propósito, não foi assim. Não foi nada de... Não vamos falar assim, de cotas, nada. Nada. Foi automático, assim, foi natural. Bacana. Eu particularmente acho que as mulheres são mais aguerridas na hora de fechar negócios, de trabalhar. Eu gosto muito. Eu acho duas coisas assim, bem legais. Assim, essa parte de disciplina, da garra, né, e de conseguir administrar isso para chegar no objetivo, e o olhar mais delicado, vamos colocar, para cada detalhe, para entender o cliente, para agradar, sabe, ali naquele momento da venda, naquele momento de fechar o negócio, de olhar e falar assim, entendi, deixa eu te ajudar por aqui. Vou fazer uma pergunta. As maiores dores da edição é uma gestora de equipe. Quando chega corretores para entrar na equipe, você estava comentando comigo agora há pouco, antes do programa aqui, muitas vezes chega aquele corretor, e essa dor eu senti na hora que você falou também, assim, o corretor chega, fala, nossa, esse tem futuro, daqui a pouco ele está desanimando. Quais as piores dores que você possa falar que você já teve ao longo desse período, na gestão mesmo? A gestão, acho que o maior desafio mesmo é a pessoa entender que, assim, é desafiador, mas é simples. Show. E é fazer o que tem que ser feito. É uma receita de bolo, vamos dizer assim. E aí eu vejo que, assim, o iniciozinho a pessoa já... Você tem que ter uma resiliência muito grande. E aí esse início eu vejo que muita gente não tem. E aí várias pessoas que eu olho e falo assim, nossa, talentoso, vai dar certo, vai ser um sucesso, e daqui a pouco a pessoa não faz o que tem que ser feito. E desmotiva muito rápido. Mas agora eu acho que também acaba o mercado, a forma que o mercado trabalha isso. Muitas vezes até um erro, né, de pegar e colocar que é como se o mercado fosse muito simples, muito fácil, e que cifras todo mundo altíssimas já de início, né? Carros importados, e a pessoa sair com tudo de grife. Existe. Claro, é possível, porque, né? Assim, dentro do mercado é um maiores ganhos que tem. Perfeito. Nós estamos falando do maior ativo da humanidade, Sim. né? Porém, exige muito trabalho. Eu recebo pessoas me procurando, assim, de falar assim, mas eu tenho pouquíssimo tempo. Não vai... Trabalhe 2 horas em casa e ganhe, né? Não, eu venho, mas assim, tem pouquíssimo tempo. Não é um bico, é uma profissão. E isso eu acho que até a gente mesmo, assim, tem que zelar muito por isso. Porque não é qualquer coisa. É uma profissão de grandes ganhos, mas que tem que ter muita dedicação. E não dá para enxergar como qualquer coisa. Perfeito. É um bico. Achei interessante o exemplo que você estava dando do carro sendo empurrado, né? Eu falo muito lá na equipe, até para quem vai conversar comigo a primeira vez. Entrar lá enganado nunca entra, porque eu sempre falo. Joga um banho de água fria.
é desafiador, Uhum. né? Falo todos os desafios que vai encontrar, até para a pessoa saber o que vai encontrar na profissão. E eu brinco e falo assim, olha, é como se você tivesse um carro estragado, velho, numa subida. E ali você tem que colocar toda a sua força nesse início. Se você não colocar toda a sua força, o carro não vai sair do lugar. Mas tem uma parte que ele vai chegar num lugar plano. E que mesmo assim, você não pode largar, porque senão ele vai continuar. A vida toda você vai ter que empurrá-lo, né? E aí, mesmo quando é o Essa é a momento profissão, máximo, né? Que é a hora que o telefone já tá tocando, Show. já tá ganhando muito dinheiro, Show. já tá os clientes todos falando super bem de você e todo aquele momento glamuroso, maravilhoso da profissão, eu falo que é a hora que o carro tá na descida. E que se você largar ele, também não vai ficar bom o negócio. Porque esse momento é a hora o quê? Que já tá gerando resultado, eu já tenho retorno, mas eu tenho que continuar criando relacionamento. Nosso negócio é de relacionamento sempre. É muito mais sobre pessoas do que sobre imóveis. Né? E aí você tem que continuar gerando relacionamento e cuidando dos relacionamentos que você já teve. Porque senão dá uma tragédia, né? Uma descida, o carro... E lá na sua empresa deve ser como aqui na Samuel Imobiliária. A gente coloca para engrena a ferramenta, paga anúncios caríssimos, portais, você sabe tanto que é doloroso todo mês, né? Mas o nosso maior ativo realmente são clientes. Somente os clientes satisfeitos que voltam depois, que indicam, e assim a máquina fica andando, né? Bacana. Acho mais importante o nosso negócio, eu sempre brinco. Pessoa. Eu já pergunto para a pessoa, o que você... eu nunca vendi nada, não sei o quê. Aí eu falo assim, você gosta de gente? Gosta de pessoas? Eu acho que é todo o início. Show. É gostar de gente. Show de bola. Situação inusitada ao longo desses 17 anos. Pelo menos uma que você possa falar pra gente que já aconteceu, engraçado, triste, inusitado. Já aconteceram várias. De casal separando e do nada briga e daqui a pouco volta e daqui a pouco resolve. Já teve casos tristes também de uma negociação já finalizando e o cliente vir a falecer. E os filhos ficaram super preocupados de até querer pagar a comissão por entender nosso trabalho. E na época até falei, não, segue. E um dos filhos ficaram com imóveis. E tem um que até, puxando para essa parte feminina, que é muito engraçado, que eu até já comentei em um outro, no evento do Cresce, falando dessa parte de mulheres, um senhor me ligou uma vez e falou assim, ligou na recepção, eu queria falar com o dono da imobiliária. E geralmente, não por nada, mas eu não atendo o cliente porque meu foco são os corretores. Então, mesmo, né? Os negócios eu deixo para os corretores, claro. 100%. E aí eu falo assim, não, pode passar para o corretor da região e tal. E aí ele insistiu tanto, que aí a recepcionista falou assim, por favor, atende. Eu não sei mais o que falar para ele. Eu falei, não, pode passar. E aí, quando atendi, ele falou assim, mas eu pedi para falar com o dono. Eu falei assim, sim, sou eu, pode falar. Não, você não tá entendendo. É o dono. Eu pedi para falar com o dono, aí atende uma mulher? Eu falei, sim, porque sou eu. Em que eu posso te ajudar, seu fulano? E aí ele, assim, e ele não ficou satisfeito, ficou assim, gaguejando e tá procurando o dono até hoje. Né? E aí a gente começou a conversar, não, é porque meu filho quer comprar um imóvel, quer vender outro, e a gente bateu um papo ali e tal. E aí quando finalizou, eu falei assim, então eu vou passar para o corretor da região para ele dar andamento, né, dar continuidade no atendimento, porque o corretor que faz essa parte. Mas eu queria ser atendido por você. Já mudou. E eu falei assim, então, isso tudo por telefone. Eu falei assim, então, seu fulano, mas é porque o corretor que faz essa parte. Não se preocupe, que todos eles, eu sempre faço questão de... Tem todo um treinamento para entrar, tem continuidade em todo o treinamento. Então, assim, vai ser o mesmo que for atendido por mim. E também, se eu tenho meu contato, qualquer coisa, a gente pode ir comunicando. E você vai me passando todas as informações. E aí, passei pro corretor e foi ótimo o atendimento. Teve um outro também, um senhor, que foi bem no início de Remax. E o corretor me contou algumas coisas e ele levou ele lá para a agência. Inclusive, no dia da reunião para apresentar o nosso projeto, ele levou a família inteira. Quase não cabia, que nossa agência antes era pequenininha. E ele levou a família inteira que estava de férias. Eu olhava e eu procurando lugar para todo mundo sentar. Ele levou tal. E aí ele comentou várias coisas e tal. Um dia desses aparece ele lá e a gente mudou de loja e ele apareceu.
E ele falou assim, não, é porque eu fui lá na outra agência, falaram que aí era, parece que é outra Remax, porque eu procurei, era uma mulher, e eu lembro que era uma mulher. E era uma ruiva, não sei o quê. Aí a menina falou assim, ai, Selma. E aí ele conduziu ele na minha sala e ele... Aí eu, sabe quando você olha e fala assim, ai meu Deus, quem é? Eu lembro dele. Da E, onde, aí, né? e eu lembrei e falei assim, oi, você não falando, tudo bem, como você tá? Ele, ai, tô bem. Aí a gente começou a falar e eu falei assim, o senhor ainda tem aquela coleção de carrinhos que o senhor tinha? O senhor ainda tem aquele Que carro isso, né? tal? E ele ficou olhando assim pra mim e ele falava assim, você ainda lembra disso? Caramba, legal. E essa parte, né, de Uhum. você dar realmente importância para pessoas. E eu vi que ele ficou extremamente impactado. E, então, assim, são coisas que a gente vai colecionando no decorrer, que algumas mais tristes, outras engraçadas e outras, né, impactantes, assim, que a gente leva para a vida, assim, né? Bacana. 3 conselhos para aquele corretor de imóveis que está nos assistindo agora. Às vezes nem corretor é ainda, vai entrar agora no curso de TTI, ele lograr êxito nessa profissão. O que você pode falar para eles? Pelo menos 3 conselhos. Gostar de gente. Gostar de gente, fantástico. E dar valor a isso, né? De você entender as pessoas. Às vezes o corretor tem muito aquelas caixinhas, eu brinco que são as gavetinhas. Tipologia, qual o preço, qual a área, ou quantidade de quartos e a região. E o resto que o cliente falar, ele não se importa. E não, a gente tem que se importar com o que ele precisa. E isso só quando a gente gosta de pessoas e dá devida atenção para pessoas. Show. Né? Outro, resiliência. Resiliência, fantástico. Aguentar o tranco. E para essa resiliência, aí vem a terceira, tem um mentor. Show. E isso eu acho que a gente pode puxar até das Olimpíadas Show. agora, né? Legal. Porque a Rebeca até Perfeito. comentou de que essa saúde mental vem muito de você ter um mentor, de ter um apoio psicológico, de ter um apoio de quem te orienta, né? Então, e no mercado, às vezes fica muita questão de competição, mas não, acho que a gente tem que estar numa nova fase de inspiração, de se inspirar com outros profissionais. Legal. Legal. Então, gostar de pessoas, resiliência e E ter um mentor. ter um mentor. Fantástico, hein? Dica de ouro. Muito bom. Então vamos lá. Hoje você está na Asa Sul. Na Asa Sul, na 115. Na 115. Ali na quadra do Ernesto. Ah, da cafeteria ali, famosa, né? Bacana. Ótimo. Corretor que quiser visitar, conhecer a Imóvel, como é que funciona para conhecer, de repente se tornar Remax lá com a Edselma? Pode me procurar, tanto nas minhas redes sociais. Lá nas minhas redes sociais, inclusive, a maior parte do tempo sou eu mesmo que respondo. Lá tem meu contato. Dentro do Instagram da Remax Imóvel também tem um contato. O direct, as meninas sempre respondem lá também. E vai ser um prazer te conhecer, tomar um café lá na nossa agência. E isso, todo mundo do mercado sempre é bem-vindo. Bacana, Edselma. Beleza, você deu conselhos para aqueles corretores que estão começando. E agora, para o corretor que pensa de repente montar uma franquia Remax. O que você acha que seria o perfil de um corretor para ter uma franquia da Remax? Você fala, olha, você não segue a mesma linha da Remax, então de repente não dá para entrar e ser um franqueado. O que o corretor precisa ter? É interessante, você falou do mentor aí, né? Que ele antes de se tornar. É interessante ele trabalhar como corretor de imóveis primeiro, ou ele pode entrar de cara montando a franquia dele? São trabalhos diferentes. Eu enxergo bem diferente, assim. Um corretor, ele vai atuar como na área, como corretor e tal. Isso não impede quem é corretor hoje virar um franqueado. Mas agora, quem quer ter uma franquia, ele pode tanto ser um corretor que hoje quer montar uma franquia, como alguém assim, eu sou empreendedor, sou empresário e quero montar uma imobiliária. Porque ele já tem um suporte. Legal. E o foco do franqueado, principalmente quem atua como broker, é a equipe. Então, assim, a gente tem os treinamentos do processo, né, do modelo, e ele vai passar isso para a equipe e gerir essa empresa, né, essa equipe. Então, assim, ele tem que ter muito mais essa afinidade de treinamento, de acompanhamento, para que o corretor gere resultado.
Então, assim, tanto quem já era corretor, o que ele vai ter que mudar é de olhar e falar assim, agora eu quero ter um negócio. Provavelmente eu indico, eu aconselho que saia do circuito de corretor, Mas fica um tanto quanto mais cômodo, né? Digamos assim, né? para ele focar 100% no resultado da equipe. E que tem franqueados que atua como corretor Uhum, também, está tudo bem. uhum, Mas ele consegue dar uma atenção melhor quando uhum. ele foca 100% Não é como impeditivo broker. o dono da franquia atuar como corretor? Ele pode atuar se ele quiser? Pode, não é Pode. proibido. Uhum. Eu indico por questão de foco mesmo, Entendi, né? entendi. E aí, então, eu sou corretor e resolvi montar uma franquia. É ter a mentalidade que agora ele vai ter que administrar pessoas. E o negócio dentro de uma imobiliária é feito de pessoas. E essas pessoas são quem? Os corretores. Uhum. Então ele tem que recrutar, reter e treinar esses profissionais. Então esse é o foco dele. Show. E é E fácil? quem uma É luta diária, possível, é né? É possível. possível. E quem, não sou do mercado, mas eu tenho vontade de empreender no mercado imobiliário, é realmente você ter um negócio imobiliário, ter uma imobiliária, né? No caso, você tem que ter corretores. Né? O que faz a imobiliária ter grandes resultados são os corretores. Você costuma atuar com carteira de aluguéis lá na imobiliária? Na Remax Imóvel, não. Não, não é Meu foco. foco 100% é venda. Venda, né? Tem agências, né? Várias Uhum. agências E já Remax vão que mais aí especializar. atua como aluguel. Então já deu a receita do bolo aqui para sucesso. Agora eu quero falar o seguinte: o que você, como gestora, se você pudesse enumerar pelo menos duas ou três coisinhas contrárias aí. Você olhou naquele corretor que você falou assim, caramba, entrou na equipe, esse tem um perfil bom. Uhum. E isso vai acontecendo, pelo menos comigo aconteceu várias vezes, né? Você olhar um e falar, nossa, ele tem um perfil bom e ele acabou não dando certo. Aí você olhou outro, nossa, esse também tem um perfil bom e acabou não dando certo. Qual é o segredo, se a gente pudesse falar assim, desses fracassos? A gente não pode falar todos, mas puder enumerar quais os segredos para quem está começando agora. Assim, ó, se você for por aí, é fracasso na certa. Tem uma parte dentro do mercado imobiliário que ela é real, mas bem mais ou menos. As pessoas enxergam de uma forma diferente, que é a flexibilidade de horário. A flexibilidade de horário quer dizer o quê? Que às vezes a gente está trabalhando até altas horas. Só que aí tem um dia que, de repente, você Se se permite, né? permite ir com o filho em tal lugar, ir com o marido em tal Uhum. lugar, mas aí você compensa aquele horário. E eu acho que muita gente entra no mercado achando que vai trabalhar pouco. E não existe esse Gostei. cenário. Você Bem sincero, né? você tem que se dedicar bastante. Uhum. Você está Como tudo montando na vida, né? uma empresa, vamos colocar assim. É como se você virou um empreendedor, É um mercado que paga bem, só que ele exige muito. Isso aí é certo, né? né? Assim, qualquer nicho você vai te exigir como profissional. Imagine um mercado que tem ótimos, né, ganhos excelentes. Então, lógico que vai te exigir bastante. E eu vejo que muita gente acha que é uma coisa mais fácil, mais tranquila. Eu trabalho quando der. Olha, eu vou aqui em casa, mas eu vou me dedicar só esse pouquinho aqui. Olha, hoje não deu porque eu fui fazer isso, isso, isso. O pessoal brinca com um aposentado, né, que fala, já que você está em casa, faz isso, isso, isso. Aí alguns corretores acabam se permitindo isso. E isso até em casa mesmo, eu fui educando bastante de Selma, você não quer ir? Papai vai viajar, você não quer ir com ele? Aham, Né? Minhas irmãs às vezes faziam aham. isso. Eu falo assim, não, eu estou trabalhando, não dá. E aí você vai aprender, você vai educando as pessoas que não é do jeito que elas imaginam, né? Essa flexibilidade horária. Primeiro você se educa, depois você educa o outro também. Então vejo muito isso e aí a parte também de disciplina que também acaba Uhum. ligado também de pegar e a gente tem que fazer contato todos os dias. Todos os dias você tem que estar fazendo um novo contato. E as pessoas acabam um dia faz, aí outros não, um dia faz, outros Vamos falar de não. dores aqui juntos, né? Sinceramente, já chegou agora. Eu estava conversando com você aqui antes de entrar no ar, que entrou mais 5 corretores novos aqui na empresa, na Samuel. Uhum. E o interessante, você falando de fazer todos os dias, é que eles chegam com brilho no olho, com gás,
e começam a ligar e começam a fazer as listas, tudo direitinho, né? E começa a dar resultado. E muitas vezes corretores que às vezes estão no 70, não são todos, tem gente que é focado mesmo, Sim. tem gente que aprende na dor, ou de outra forma, ou nos ganhos mesmo, quando começa a ganhar, né? Porque é um ciclo, né? Que vai se retroalimentando. O corretor, ele liga, ele vende, aí ele fica mais pilhado ainda e vai crescendo, né? Mas é interessante isso que você estava falando. Quando entra e mantém a disciplina e faz o que tem que ser feito, o resultado vem na hora. Até Entendeu? porque esse início, às vezes ainda tem que fazer ajustes, né? Às vezes um script, não de script Perfeito. robô, né? Até porque Perfeito, é para claro, pessoas. claro. Mas, assim, às vezes a forma de argumentar, o que a pessoa vai entender é responsabilidade minha. E aí a pessoa pega, geralmente eles vão falar assim, o cliente não quis. Será se ele não quis ou você não soube explicar? Aí E aí a você... gente tem que ir avaliando e melhorando essa parte. Perfeito. E aí ele pega um dia, dá ruim. Aí não. No outro dia ele já não tem a disciplina de continuar. Aí ele vai chorar porque no outro dia não Quem deu mais. aguenta mais não, esse tá feito, né? Nesse Com mercado. certeza. Esse mercado é uma repetição de nãos até receber um sim, né, Edson? Bacana. Show de bola. Muitos nãos Então, você até falou a conseguir sim. questão do que o pessoal vai na flexibilidade de horário, Uhum. e ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Você, corretor, está pensando em vir para esse mercado, receber um fly, uma propaganda dizendo, olha, flexibilidade de horário. Ela falou uma coisa que eu achei interessante. Tem flexibilidade, mas é para mais, né? Para ficar além do horário, né? Isso é bacana. Não existe Explicar. às 8 horas, 6 horas, não existe. Perfeito. Então, essa seria uma segunda disciplina. Outro, mais uma aí, Edselma, que você viu ao longo aí de pessoas que acabaram desistindo. Você acha, por exemplo, pelo menos aqui comigo acontece, o imediatismo. Não sei se isso Sim. acontece muito aí com pessoas que querem colher tudo muito rápido. Você acredita que tem hora que chega o corretor aqui na empresa e ele quer decidir a vida profissional e financeira dele em um mês? Acredito. E aí o desastre é completo. Eu sempre falo para meus corretores, eu falo, cara, você paga um curso, vamos pegar um curso aí de direito, né? Você fica 5 anos para se formar em direito, depois você ainda vai fazer uma prova de aptidão lá do Conselho de Ordem, da OAB, e aí você sai um advogado. O médico são 7 anos, eu falo até aqui para quem está nos assistindo, uma coisa que me orgulha muito, e eu sou, assim como você, sou apaixonado. Não tatuei Samuel aqui, não, mas sou apaixonado e todo mundo percebe na profissão, né? Inclusive minha esposa trabalha comigo, a família toda. As crianças brincam lá em casa de ser corretor de imóveis. Você vê como é que é o nível, né, da paixão. E aí o que acontece? Esse dia eu fiquei pensando, me liga um médico lá de BH, fala, Samuel, eu vi seu programa e tal. Eu sou médico, mas não atuo mais. Aliás, ele atua uma vez por semana como médico. Para não fechar a vocação dele ali, que ele lutou tanto. A profissão dele é corretor de imóveis. Especialista em BTS, né? Construção nos moldes para bancos, essas coisas. Eu falei, caramba, olha onde é que o nosso mercado está. Entendeu? Então, pessoas desistindo muitas vezes de outras profissões para vir para corretagem. Mas é para todos? Não, é para quem é resiliente, para quem aguenta mesmo o tranco. Tem que ter coragem, porque é todo dia. Todo dia, né? O carro tá parado. Essa foi boa. Tem que empurrar ele. Tem que empurrar. E nunca pare de empurrar, Não. né? Senão ele vai parar. E aí, nossa vida. Tem uma hora que tem uma descidinha que te ajuda, mas, né? Faz parte. Então, nós estamos chegando ao fim de mais um Samocast. O papo foi agradabilíssimo aqui com a Edselma da Remax. Muito bom. Tem muito a agregar. Vou deixar já o contato dela aqui no link, tá? Mas antes disso, tem perguntas aqui para a Edselma. O pessoal está perguntando. Vamos para as perguntas aqui. Edselma, não tem gente falando de você por aqui. Você sabe o nome da pessoa que falou de você aqui? Foi o Leonardo, uma das que falou, né? Falou que você é uma pessoa extremamente comprometida no seu trabalho. Obrigada. E a pergunta que tem aqui é, para corretores que estão começando, geralmente se faz essas perguntas, mas se você acha melhor se associar a uma empresa grande, igual a Remax, ou uma empresa de médio e pequeno porte para quando você estiver começando nessa carreira. Aí a gente volta para aquela parte de mentor, né? Você tem que
estar com quem você admira e com quem você sabe que vai agregar no seu negócio, né? Então, assim, vamos lá, na parte de Remax, que aí é o que eu vivo. Eu sei o quanto eu agrego na vida de um profissional. Ele começando, ele já sendo de mercado, eu tenho corretores lá que tem 20 anos de mercado e começou na Remax depois. E que está hoje com os resultados melhores do que quando começou, né? Do que quando estava sozinho no mercado. E para quem está começando também, você, como eu falei, tem todo um material e todo um trabalho, todo um modelo, né, de passo a passo do que você vai fazer. Então, não se sente perdido. Então, é muito da parte de você escolher quem você admira e quem você quer que se espelhar e que essa pessoa seja o seu mentor. Isso eu falo até entre Remax mesmo. Eu falo assim, a diferença de uma Remax para outra vai ser a afinidade que você tem com o seu broker. Que é ele que vai te conduzir. Legal, o lado humano ali, né? Legal, bacana. A próxima pergunta tem até link com o que você está falando, porque eles perguntam que, já que você tem um mentor, uma grande empresa dessa como a Remax, qual é o mindset que você acha que eles podem andar com as próprias pernas, assim? Tipo, criar a própria imobiliária? Boa pergunta. Essa parte de montar imobiliária, eu acho até interessante, porque eu via isso no mercado e depois de Remax isso ficou muito mais claro para mim. Sempre foi colocado como a evolução de um corretor é ter uma imobiliária. E não tem nada a ver, né? E não tem nada a ver. Inclusive, vou te fazer uma pergunta, desculpa cortando. É possível, inclusive, você não montar uma imobiliária, ser apenas um corretor dentro da imobiliária e ganhar melhor, inclusive, que o dono, né? Total. Primeiro, eu brinco lá na agência que lá acontece isso. Eu falo assim, primeiro o corretor ganha dinheiro, para depois a franquia ganhar dinheiro e depois vem a outra parte do franqueador e etc. Porque, assim, o nosso investimento é muito grande. Está muito mais linkado à decisão de montar imobiliária com paixão. Legal. Porque, assim, eu sou corretor, eu sou corretora e eu vivo super bem, tenho um resultado gigantesco como corretor. Muita gente um dia abriu um imobiliário e não deu certo como imobiliária. Fracassou. E não é porque a pessoa... Era questão de afinidade, é questão de paixão mesmo. Para você montar uma imobiliária, você tem que ter uma paixão diferente. Você tem que ter vontade de ter um negócio. É diferente. Legal. Você tem que cuidar da gestão da empresa, você tem que cuidar de funcionários, você tem que cuidar dos corretores, tem que dar treinamento, não sei o quê. E às vezes você acaba, muitas vezes, né, você acaba saindo da parte de venda. Que às vezes é o seu maior talento, né? Exatamente. Quer ver? Eu já vi muitos, na época de lançamento mesmo, o corretor, ele se destacava, virava supervisor e ele era péssimo como supervisor. E ele parava de ganhar dinheiro. Por quê? Porque ele era muito bom como corretor. Então, você tem que descobrir o que te move, o que vai dar resultado de verdade. E aí, por exemplo, dentro da Remax tem uma corretora que ela é reconhecida no mundo, e assim, não só o mundo Remax, que é Eliane Ribeiro. Né? Ela está envolvida em vários projetos do Cresce no mundo. Assim. E ela hoje, ela tem resultados incríveis, ela poderia ter várias franquias até se ela quisesse, mas ela ama ser corretora. Então, ela não quer sair dessa parte de corretoras, de ser corretora. Então, hoje não ela é um quadro evolutivo que tem que chegar, né? O que ela fez? Para ajudar a atender a quantidade de clientes, hoje ela é team leader, que é uma corretora que está dentro, está dentro de uma agência, ela tem todo o suporte daquela empresa, só que ela montou uma pequena equipe para ajudar nos atendimentos dela. E ela continua sendo uma explosão de resultados. Inclusive, é uma ideia fantástica. Por quê? Existe um jeito de você empreender que fica mais barato. Você empreender dentro do CNPJ de outra pessoa. E tem uma comissão maior e que pode fazer uma negociação diferente com a equipe, né? Tem um percentual e tal. Tem todo um formato que a pessoa assim, eu nunca quis ter um negócio, eu nunca quis gerir uma empresa. Eu gosto de gerir assim, poucos corretores e ter... Só que tá ali como corretor. Tem essa possibilidade. Como também tenho amigos em outros estados que, assim, tem resultados incríveis, de verdade, assim, altíssimos, e que hoje ele é máxima comissão, não tem interesse de ter equipe por tão cedo. Porque não é fácil.
ele não gosta E se não tiver muito paixão e no meio, tal. né? Nós mesmos, muitas vezes, vamos desistir, vamos ficar só na corretagem Sim, mesmo. então assim, tem aquela possibilidade. Eu quero ter um negócio, ele tem uma franquia, ou tem uma imobiliária. Eu quero ser um corretor sozinho, ele tem a possibilidade, assim, no caso dentro da Remax tem a máxima comissão. Não, eu quero nem uma coisa nem outra. Eu quero ter um pequeno Show, time, mas show, dentro da legal, imobiliária. legal. Ele tem a possibilidade de ser time. Eu até brinco, Edselma, que o dono de imobiliária, ele ganha alguns filhos, né? Ele ganha o filho que é a contabilidade, que é a assessoria jurídica, tem um filho que ele tem que estar pagando, o administrativo, o marketing, né? E assim começa. Então é uma forma da pessoa empreender, muitas vezes pode ganhar até ganhos melhores no CNPJ de hoje. Última pergunta para a gente fechar, o papo está muito bom, mas a gente tem que encerrar para ficar com gostinho de quero mais para a gente marcar a próxima vez. Fazer uma pergunta meio que advogado do diabo, que a gente escuta de vez em quando. A gente vê muitos corretores aí que se gabam de trabalhar sozinhos, sem rede, sem nada. E a pergunta que eles fazem é: por que eu não ganho esses 6% sozinho da comissão e vou dividir com a edição dentro da empresa dela? Primeiro, porque dificilmente ele tem esses 6%. Eu falo porque eu mesmo já tive corretores que foram lá da agência e chegou a sair, assim, por esse anseio mesmo de falar, vou ganhar 100% sozinho. E que hoje não tem mais os 6%. E aí, 6% de nada é nada, e né? o percentual, que é até, por exemplo, da máxima comissão, ele estaria ganhando mais até com a máxima comissão. Nosso 70% é maior do que o 100% dele lá fora. Show. E aí vem a questão de estrutura, né? Muitas vezes a pessoa não tem uma estrutura para oferecer para aquele cliente. Ah, você fidelizou o cliente, mas mesmo o cliente te adorando, ele quer se sentir seguro. E isso, quando existe um imobiliário, o cliente tem mais essa segurança. Suporte jurídico, os portais que a gente falou, a pessoa não consegue contratar a quantidade de portais que a gente tem. São várias coisas, assim, os treinamentos, aprendi já o modelo. Não funciona porque tudo atualiza. Você vê um dia desses, a gente olhava, como é que era aquele? Discman, era super moderno. Hoje em dia o pessoal não sabe nem o que é. Mas não é tão longe, né? Se parar para pensar. Tá perto. Coisa de 10 anos, né? Vamos pegar aí, né? Pendrive. O pessoal não usa mais pendrive, não sabe nem o que é. Se você mostrar para a galera mais jovem, só agora é nuvem, né? Então, assim, tá mudando tudo com muita velocidade. E você tem que ter alguém que te dê esse suporte dessa mudança na mesma velocidade. Show de bola. Gente, estamos chegando ao fim de mais um SamuCast. E eu vou deixar ela terminar aí, dar um tchau para vocês. Primeiro, queria te agradecer pelo convite. Prazer maravilhoso. Meu. Muito bom. A gente se conhece já tem um tempo já e foi muito bom bater um papo aqui com você. E também agradecer o pessoal que estava assistindo. Espero que tenha agregado um pouco, né, de conhecimento aí para vocês e o que precisar, podem contar comigo. Como eu falei, vai ter nas redes sociais e também lá na nossa agência, na 115 Sul. Vai ser um prazer receber vocês lá. Até mais, tchau. Até mais.